A vida que você deixou para trás para não decepcionar ninguém começa em silêncios pequenos, em escolhas que ninguém viu, em vontades engolidas para manter a paz. Você já parou para sentir o peso disso no corpo? Não é só cansaço, é a sensação de que algo em você ficou suspenso no tempo. Eu falo com você que aprendeu cedo a ser boa, a entender tudo, a não dar trabalho, e que hoje carrega uma exaustão que não sabe explicar, só sentir. Talvez o que doa não seja o que te fizeram, mas a vida que você deixou de viver para caber nas expectativas dos outros. Você sente esse aperto estranho quando percebe que viveu mais para não decepcionar do que para se realizar. Como se sua história tivesse sido escrita em função do conforto alheio. Você sempre pensou antes nos outros. Antes no impacto, antes no medo de ser vista como egoísta, aprendeu a engolir vontades porque alguém precisava mais, a calar desejos porque não era o momento, a adiar sonhos porque poderiam incomodar. E assim, sem perceber, você foi ficando para depois. Existe uma dor específica em olhar para trás e perceber que você não perdeu oportunidades por incapacidade. Você perdeu por excesso de lealdade, por medo de desapontar, por acreditar que amar era se adaptar até desaparecer. Talvez ninguém tenha te obrigado diretamente, mas você sentiu o peso do olhar alheio, o risco de não ser aceita, o pavor de causar desconforto. Então escolheu o caminho seguro, o esperado, o que mantinha a paz externa, mesmo criando um caos interno. E hoje, quando o silêncio chega, ele não vem vazio, ele vem cheio de perguntas que você evita fazer. Quem você teria sido se tivesse dito mais não? Que vida teria nascido se você tivesse se escolhido ao menos uma vez? Essa pergunta não acusa, ela revela, porque o arrependimento que você sente não é sobre errar escolhas, é sobre nunca ter tido permissão emocional para escolher. E talvez este seja o primeiro momento em que você para e finalmente se escuta. Eu lembro de uma paciente, vou chamar de Ana, que chegou dizendo que estava cansada de existir. Ela tinha tudo o que parecia certo, mas nada que parecia seu. As escolhas dela eram funcionais, nunca verdadeiras. O curso que agradava os pais, o relacionamento seguro, mas vazio, a cidade onde ficou para não ser vista como ingrata. Ela não sofreu grandes rupturas, sofreu pequenas desistências contínuas. O arrependimento dela não era explosivo, era silencioso. Aparecia à noite quando não havia mais distração. Ela não chorava por alguém que perdeu, chorava por quem nunca viveu, por versões dela que ficaram presas em decisões certas, mas não honestas. Ela não sabia o que queria, só o que era esperado. E isso cria um vazio que ninguém vê. O corpo falava antes da consciência. Cansaço crônico, falta de entusiasmo, tristeza sem motivo aparente. Não era depressão, era luto. Luto pela vida não vivida. Quando perguntei o que teria feito diferente se não precisasse agradar ninguém, ela ficou em silêncio e depois disse: "Nunca pensei nisso." Essa é a crueldade das abdicações invisíveis. Elas tiram caminhos e tiram a referência interna. Você passa tanto tempo vivendo para fora que perde o acesso ao dentro. E quando olha para si não se reconhece. Ana não precisava de revolução, precisava de permissão. Permissão para desejar sem culpa, para decepcionar sem se destruir. Porque a vida que ela deixou de viver não sumiu. Ela ficou esperando. Talvez alguma parte sua também esteja esperando agora. Existe um sistema silencioso que molda mulheres como você desde cedo. Ele não ameaça, ele condiciona, elogia quando você se adapta, retira afeto quando você se posiciona. Você aprende que ser aceita é ser fácil, que ser amada é não confrontar, que pertencer é não incomodar.
E assim você entende que seu valor está no quanto consegue manter tudo em harmonia, não no que sente, não no que deseja. Esse sistema funciona por recompensas sutis. Um sorriso quando você cede, um silêncio quando você se afirma. E o corpo aprende onde dói menos. Você começa a se moldar antes mesmo que alguém peça, a abandonar ideias para evitar rejeição. Mas toda vez que você se cala para não decepcionar, você se decepciona e ninguém vê, ninguém reconhece. As abdicações invisíveis são solitárias. Você se torna funcional, mas não inteira, presente, mas ausente de si, até que o corpo cobra, com cansaço, irritação, sensação de vida passando sem você dentro. Isso não é fraqueza, é consequência. Existe uma crença profunda sustentando tudo isso. A de que se você se escolher, alguém vai embora. Que o amor só fica se você se adapta. Que ser você mesma custa caro demais. Essa crença nasceu cedo, em momentos em que agradar trouxe segurança e se posicionar trouxe tensão. Então você aprendeu a associar amor com renúncia. Você passou a achar suas vontades excessivas, seus sonhos inconvenientes, seus limites perigosos, e toda escolha vinha acompanhada de um freio interno. Depois, não é tão importante, mas era. O mais perverso dessa crença é que ela se disfarça de maturidade, mas no fundo é medo. Medo de perder amor, medo de ficar sozinha com quem você é. Então você abre mão agora para não sofrer depois, sem perceber que o sofrimento está apenas sendo acumulado. O seu cérebro não fez isso por fraqueza, fez por sobrevivência. Ele aprendeu que agradar mantém vínculos e se posicionar ameaça. Cada vez que você cedia, o corpo relaxava e o cérebro registrava: isso é seguro. Mesmo adulta, o sistema nervoso continua reagindo. Ansiedade ao pensar em decepcionar, alívio ao se anular. O cérebro busca segurança, não realização. Prefere o conhecido, mesmo que doa. Por isso o não trava. Por isso a culpa aparece quando você se escolhe. Você vive se contendo, se adaptando, se segurando. E isso drena a energia vital. Você não está cansada porque viveu demais. Está cansada porque se segurou demais. Chega um ponto em que você vira função. Aqui resolve, aqui entende, aqui não complica. E quanto mais você funciona, menos você existe. As pessoas se acostumam com essa versão sua, contam com ela, dependem dela. Quando você tenta sair desse lugar, vem a culpa e o mundo reage. Você mudou. Você não era assim. E você volta para o lugar onde é aceita, mas não escolhida. Funcionar vira identidade e descanso vira ameaça. Porque se você parar quem você é, recuperar quem você é, não começa com grandes decisões. Começa com pequenas permissões internas. Você não precisa saber agora qual vida quer viver. Precisa parar de viver a que não é sua. Isso envolve estranhamento, porque ser você mesma parece errado no início. Mas identidade não se cria, ela se lembra, ela aparece quando você observa o que te dá energia e o que te esgota. Cada limite honrado reorganiza algo por dentro. Você percebe que decepcionar não mata, que o desconforto passa e que você continua inteira. Algumas pessoas só amavam a versão funcional de você. E perder, isso dói, mas liberta. Não se trata de virar outra pessoa. Se trata de parar de se trair nos detalhes. Observe onde você diz sim por medo. Não para mudar tudo, para reconhecer. Suporte pequenas frustrações alheias. Isso passa. Escolha uma área para começar. Diga que não pode, que não quer, sem longas justificativas. Observe o corpo, o medo sobe. E depois alivia.
Esse alívio é você voltando. Existe um luto silencioso, o luto da vida, que poderia ter sido. Quando você começa a se escolher, ele aparece em forma de tristeza, raiva tardia. E se eu tivesse ido? E se eu tivesse dito não? Isso não é ingratidão, é honestidade emocional. Chorar o que não foi vivido limpa, porque só quem reconhece a perda segue diferente. Esse luto não cria vazio, cria espaço para uma vida mais alinhada, mesmo imperfeita, mesmo tardia. Durante esta semana, observe quando você sente vontade de se explicar demais. Explique menos, respire. Antes de escolher, pergunte em silêncio: se ninguém fosse se decepcionar, o que eu escolheria? Não para agir sempre, para escutar. Anote, reconheça. A vida que você deixou para trás não volta inteira. Ela retorna em fragmentos. Talvez o maior arrependimento não seja algo que você fez, mas tudo que não fez para não decepcionar. Você não errou por amar. Errou por acreditar que amar exigia desaparecer. Hoje você não precisa mudar tudo, só parar de se abandonar em silêncio. A vida que você deixou para trás não te acusa, ela te chama. Algumas pessoas vão se frustrar, outras vão se afastar e algumas vão finalmente te conhecer. A pergunta não é se o mundo vai te aceitar, é se você vai continuar se rejeitando. Se este conteúdo tocou você, escreva: eu começo a me escolher. Não para mim, para você. Você não está atrasada, você está acordando.